Eu vou falar sobre essa palavra dessa noite, que eu dei um tema aí de varia um pouco a minha opinião primeiro. Que não seja essa a nossa mentalidade, na verdade. Porque, queridos, muitos estão se perdendo no reino, justamente porque a sua mentalidade está voltada para si mesmo, está voltada para suas coisas, está voltada para aquilo que ele vai vencer. A gente foi muito doutrinado aqui nesses últimos dias, para que a gente olhe muito para nós e olhe pouco para o próximo. Vocês sabem aquela revelação que o Senhor Jesus me deu, eu tenho repetido ela, porque ela ainda está fazendo bomba no meu coração. Glória a Deus. Quando Satanás vem tentar o Senhor Jesus, ele a todo momento tenta fazê-lo sair da sua identidade de filho. Se tu és filho de Deus, se você é filho de Deus, então olhe para si. Quantos hoje ministerialmente estão falando: se você é filho de Deus, você tem direito de ser rico. Se você é filho de Deus, você tem direito a muita prosperidade. Se você é filho de Deus, você tem isso e aquilo. Você tem todas as bênçãos e tudo mais. A gente tem todas as bênçãos mesmo. Somos co-herdeiros com Cristo. Mas isso não deve ser o nosso foco. O que o Senhor Jesus está ensinando nessa passagem, quando Satanás fala assim: tu és filho de Deus, faz com que essa pedra se transforme em pão, para que ele saciasse o seu próprio desejo de fome, para que ele saciasse a sua própria fome. Ou ele oferece também: está vendo todos esses reinos desse mundo? Se você prostrar e me adorar, eu entrego todos esses reinos a você. Está vendo como Satanás trabalha a nossa mente? Satanás trabalha sempre a nossa mente, para que nós olhemos para nós, o nosso. Primeiro olhe para você. Primeiro olhe aquilo que você pode ter. Primeiro olhe aquilo que vai te afetar. Primeiro olha as coisas à sua volta. E o reino, queridos, ele está de ponta cabeça com essa realidade. O reino está de ponta cabeça com esse detalhe. Então, queridos, perdão. Então, como que é o reino? O que o Senhor Jesus trazia dentro dele, que lhe deu força, lhe deu sustentação. Ele sabia muito bem a sua identidade. Ele não aceitou o atalho de entrar por um caminho para conquistar os reinos, o mesmo reino que ele veio conquistar. Ele não entrou por esse atalho. E depois ele venceu todas as tentações, a Bíblia diz que os anjos de Deus vieram e lhe serviram. Quando você vence a tentação de olhar só para você, olhar muito para você, o mundo é individualista, queridos. Eu trabalho nos negócios ainda, Deus ainda não aprove a ele que eu tivesse ainda 100% no ministério, embora eu tenha a promessa em disso. Mas ali dentro você vê, é a minha lojinha, é aquilo que eu tenho que entregar, é o cara que puxa o tapete do outro por causa de uma posição. E queridos, o triste é quando você vê essa mesma realidade dentro do reino de Deus. Isso é muito triste, irmão. E é por quê? Porque não está dentro do nosso coração aquilo que estava dentro do coração do nosso Senhor Jesus. O que estava dentro do coração dele, quando os anjos de Deus o servem, ele vai começar agora o seu ministério, depois de ter sido aprovado por Deus, depois de Deus já ter dito, uns minutos antes dessas tentações: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Deus já tinha declarado quem ele era filho. E Deus falou: eu tenho prazer nele. Deus quer ter prazer em cada um de nós aqui, meu querido. Glória a Deus. Ele quer ter prazer em você. Aleluia. E quando o Senhor Jesus sai dali, ele vai mostrar o que estava dentro do coração. Ele pede no templo o rolo do profeta Isaías. Ele vai mostrar para nós como nós vencemos a tentação de ficar vivendo uma vida olhando para nós mesmos. Muitos querem milagres. Muitos querem ver os milagres. Nós somos benditos do Senhor, porque Ele tem aprovido a Ele nos derramar esse dom de curas e milagres. Nós temos visto coisas lindas. Temos visto isso da parte do Senhor e glorificamos o nome dEle, porque sem Ele nós nada podemos fazer. Amém. E quando o Senhor Jesus pede o livro do profeta Isaías, ele abre em Isaías 61 e ele diz o que estava escrito lá, porque o que estava escrito lá, na verdade, é o que estava escrito dentro do coração dele. E ele vai dizer o seguinte: porque a Bíblia diz antes que veio uma pomba do céu, ela pousou sobre ele, e a pomba que pousou sobre ele veio acompanhada de uma voz do céu do próprio Deus que dizia que é o filho amado que me compraz. A Bíblia também diz que o Espírito Santo é que o levou ao deserto. Tudo isso, queridos, são conduções do Espírito Santo. Não tenha dúvida que é o Espírito Santo que está nos conduzindo nesses dias. Nesses dias onde não temos lugares, onde nós temos que contar, e graças a Deus pela bondade dos irmãos. Então, para não fazer mais coisa muito extensa, eu vou dizer o que o Senhor Jesus diz. Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para evangelizar o pobre, pôr em liberdade o oprimido, curar o quebrantado, dar vista aos cegos e apregoar o ano
aceitável do Senhor. Glória a Jesus. Ele está dizendo que tudo que ele veio fazer, e por que ele estava sustentado contra as tentações de Satanás? Porque no coração dele, o Espírito está falando: tudo que eu estou te dando, o meu poder sobre você tem um objetivo. O meu poder sobre você, ele é para o próximo, não é para você. Não use o poder para você mesmo. Não use o poder para a sua ganância. Não use o poder para as coisas que Deus pode fazer por você, ainda que sejam legítimas. Mas a Bíblia também nos ensina: não andeis ansiosos uma coisa ou outra. A Bíblia também diz: buscar em primeiro o reino dos céus. E quantas vezes nós invertemos essa prioridade, filhos? Não importa que você hoje tenha mentalidade de reino, amanhã essa mentalidade de reino pode sair de você. Você tem que estar constantemente em vigilância e oração, para que você não perca dentro de você a mentalidade do reino. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Eu estou começando a introduzir a mensagem com esse texto, porque esse texto, quando explodiu dentro de mim essa revelação, eu toda hora estou lembrando dela. Esse Espírito Santo me faz recordar dela. Ele está falando para nós aqui, jovens: não perca o foco, não perca a sua posição, não deixe nada que está à sua volta fazer você perder o seu foco em Jesus. Absolutamente nada na sua vida. Os discípulos por vezes perderam, e foram os momentos onde os discípulos erraram, vacilaram, se desviaram. Eu queria que você lesse comigo o texto de João capítulo 6. Em João capítulo de número 6, o que está ocorrendo é que o Senhor Jesus está fazendo um milagre maravilhoso. Eu não ia nem falar isso. Olha como o Espírito Santo, quando ele fala, como uma coisa tremenda, queridos. Olha como é tremendo isso. Em João capítulo 6, nós vamos ter o primeiro milagre, a multiplicação dos pães e dos peixes. É interessante que nessa multiplicação as pessoas não estavam preparadas. Jesus está ali, tem uma multidão seguindo, uma multidão atrás dos sinais que ele podia praticar, de resolver o seu problema de uma cura, resolver o seu problema de um milagre, de uma enfermidade, de uma situação financeira talvez. As pessoas estavam ali, não se preocuparam com aquilo que seria a noite, não se preocuparam com a preparação por estar ali. E talvez outros que não fossem esse menino, eles estivessem ali olhando para si, talvez já tivessem comido o seu lanchinho, talvez já tivessem comido o seu peixinho, embora a Bíblia não diga isso. Então Jesus vai testar os seus discípulos para ver o que está dentro deles. E ele diz para eles, ele diz assim: dá vocês a eles aí de comer. Mas ele já sabia, a Bíblia diz o que ele ia fazer. Eu nem li isso, falou de memória mesmo. Glória a Deus. Ele já sabia o que ele ia fazer, ele já sabia que ele ia multiplicar os pães e os peixes. Mas ele contava com a generosidade do coração das pessoas. E um dos discípulos diz a ele: Senhor, tem um menininho aí, ele tem 5 pães, 2 peixinhos, mas o que é isso para essa multidão? Queridos, o Senhor Jesus está falando conosco nessa noite. Glória a Deus. Às vezes o seu pouquinho que você acha que não serve para nada é justamente o que Deus está precisando para fazer um grande milagre. Aleluia. Às vezes você conhece alguém em Alphaville que tem galpões. Talvez, eu estou só citando um exemplo que veio na minha mente agora. Talvez você conheça alguém e você nem se movimentou para falar: olha, e esse? Eu falei com um cara da igreja aqui que corta meu cabelo, e ele falou assim: olha, a minha igreja está saindo do lugar onde está, está indo para outro lugar, lá talvez comporte vocês, tal. E eu já liguei ele com o apóstolo, eu já falei: por que, queridos? Eu estou olhando para aquilo que é benefício para todo o corpo. Esse menino olha, ele tem 5 pães e 2 peixinhos, ele pega o benefício dele, bota para o Senhor Jesus. Só que acontece, queridos, é maravilhoso demais. O Senhor Jesus multiplica aquilo, sacia a fome de todos. Eles têm o seu milagre imediato, entregue a eles naquele exato momento. Aqueles que eles buscavam, eles tiveram. Por que, queridos? Porque o nosso Deus, Ele é bom. O nosso Deus, Ele é misericordioso. Nós vamos lembrar disso. O nosso Deus é misericórdia. Misericórdia é não dar a paga para aquilo que nós merecemos. É não dar prisão perpétua, é não dar sentença de morte para aquele que deve receber a sentença de morte. É livrar o assassino do corredor da morte. Isso chama-se misericórdia. E a Bíblia diz que os misericordiosos alcançarão misericórdia. Posso ouvir um amém, glória a Deus? Amém. Glória a Deus. Mas às vezes a nossa mentalidade se volta demais para nós mesmos, para aquilo que a situação toda está nos afetando à nossa volta.
E o Senhor está aqui para libertar as nossas mentes nessa noite. Amém. E depois de acontecer esse milagre maravilhoso, ali acontece outro. Eles percebem que o Senhor Jesus vem andando sobre as águas, porque não tinha barco. Eles percebem isso. E o Senhor Jesus vem andando quando os discípulos estão lá, já o mar, enfrentando o mar lá, e ele fala: sou eu, não tem mais. Ele vem andando sobre as águas. É maravilhoso os sinais que o Senhor Jesus está dando. Só que agora que eu vou entrar de fato na mensagem, porque a partir do versículo 22 nós vamos ver algo aqui. No dia seguinte, que Deus me dê voz até o final do culto, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Só tinha um barco, e o barco continuava lá. Então como é que Jesus estava passando para o outro lado? Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor Jesus dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Olha que interessante, é maravilhoso. Como é que Jesus chegou do outro lado se não tinha barco? É lindo demais. É o Senhor Jesus que conhece os nossos corações. Eu vou dizer uma coisa para você como profeta de Deus. Esse é o instante onde Deus está sondando cada um dos nossos corações. Glória a Deus. De cada um que está aqui. Esse é o momento mais importante, queridos. Aleluia. Esse é um momento crucial na nossa história. Para cada um de nós que está aqui. Cada jovem que está aqui. E eu fico feliz com vocês. Primeiro, porque vocês estão firmes. Segundo, porque vocês não se deixaram levar. Terceiro, vocês estão focados naquilo que é o foco do Senhor. Não percam esse foco jamais. Eles perdem o foco. E o Senhor Jesus está avaliando motivos do coração. Todavia, todos nós aqui, cada um, está sendo avaliado com relação aos seus motivos. Motivo. Este é o tempo de você identificar dentro de você os seus motivos. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo aquilo? Onde está minha mente? Eu estou ligado no lugar onde Deus quer que eu esteja ligado ainda? Perdi o foco por algum motivo? Nós vamos abordar isso hoje. Mas aí o Senhor Jesus respondeu-lhes: Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Vocês não estão me procurando por causa daquilo que é celestial. Vocês não estão me procurando por causa daquilo que é reino. Então o Senhor Jesus está assim, avaliando os motivos, as intenções do coração deste povo. A palavra, Hebreus 4:12, por 12:4. A palavra é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma, do espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. A Bíblia diz que nós vamos dar conta de cada palavra frívola que saiu dos nossos lábios. Posso ouvir um amém aí? Amém. Muito cuidado, queridos, porque em tempo de momentos difíceis, de circunstâncias adversas, um povo não entra na terra da promessa, porque ao invés de olharem para o Senhor Jesus e para a promessa que Ele disse, começaram a olhar para si: como eu tenho saudade daquele pão que eu comia, daquela carne com cebola lá, aqueles pepinos do Egito. Muito cuidado, filhos, porque é próprio daquele que não sabe lidar consigo mesmo. Nessa hora, abrir a boca para, ao invés de abençoar, abrir a boca para murmurar. Note uma coisa, meus filhos queridos. Quem era você antes de Jesus? Quem você continua sendo sem Jesus? Quem somos nós sem Jesus? Se não é a misericórdia do Senhor Jesus que se renovou sobre mim e sobre você nessa manhã, aonde cada um de nós aqui estaria? Fala para mim. Se Deus foi tão misericordioso conosco, que Ele pede para a gente orar isso todo santo dia: Pai, perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Por que que em algum momento nós nos colocamos em outra cadeira? A cadeira de julgar, a cadeira de querer saber o que está acontecendo. Queridos, isso não pertence a nós. Tem coisa que não pertence a nós. Eu preciso abrir os seus olhos para isso. Há coisas que não pertencem a nós.
Glória. Deus ainda está no seu santo e soberano trono. Ele continua sendo o único juiz. E Ele concederá ao Senhor Jesus, em João capítulo 5, que Ele julgue. Porque Ele foi homem como eu e você. Ele venceu, Ele tem autoridade para julgar. Nenhum de nós aqui tem essa autoridade, salvo se julgarmos segundo os decretos e princípios de Deus. Vocês estão comigo aqui? Glória a Deus. O seu trono é um trono lastreado em justiça e juízo. Tem duas bases: justiça e juízo. Deus é justo. Opera a justiça de Deus, Ele operar a sua graça em nós. Essa é a justiça de Deus, que está lá em Romanos capítulo 5. O fruto da justiça é a graça. Graça é o favor imerecido, nós não merecemos. E por causa do seu trono de graça, e por causa do sangue de Jesus, não porque nós fizemos. Nem quando eu estou bonzinho, quando eu estou malzinho. A única coisa que me dá acesso ao trono, repita comigo, chama-se sangue de Jesus. Sangue de Jesus. É só pelo sangue, queridos. Ninguém entra na presença de Deus a não ser pelo sangue de um justo. Eu preciso que os nossos ouvidos se abram nessa noite. Eu preciso que a nossa mente esteja conectada com aquilo que é celestial, com aquilo que é espiritual. Sabe por quê? Porque senão cada um de nós aqui vai falir. Como o povo de Israel faliu no deserto, porque murmuraram. Falaram, quem é esse Moisés aí? Não é o Moisés que arrancou você do Egito. Maldito Satanás, não é? Esse é o Moisés. Ele continua sendo o mesmo. É o Moisés que julgou, que trouxe 10 pragas no Egito. É esse Moisés. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Eles estão perguntando do pão, porque o interesse deles é naquilo que é imediato, naquilo que é temporal, naquilo que é passageiro, naquilo que mata a sua sede momentânea. A minha vida está sendo afetada, e daí? E daí? Quando eu estou trabalhando pelo reino, queridos, a palavra de Deus diz que lá no reino existem tesouros que a ferrugem e a traça não corroem. Você está trabalhando por o quê? Nós estamos trabalhando por esses dias aqui nessa terra. Você percebe como nós nos tornamos pessoas imediatistas, preocupadas com aquilo que Deus pode fazer por nós agora, nesse instante, nesse minuto? Você percebe que quantas vezes nós na intercessão aqui, eu tenho intercessores aqui, quantas vezes nós somos roubados para que a rouba não chegasse em você? Quantas vezes? Quantas vezes nós sentimos angústias? Quantas vezes jejuamos para que isso não chegasse em você? Só que você nem sabe disso. Nós sofremos roubos, sofremos perdas por amor a Deus. É isso que nós fazemos aqui. Nós estamos preocupados se o meu bem está... Eu tomei uma porrada no carro, eu abri meus olhos só por causa de um homem que eu fui ministrar. O ônibus entrou na minha traseira, aqui nessa rua mesmo na Tocantins. Porque Deus queria me mostrar o que estava acontecendo na vida daquele homem. Arrebentou meu carro atrás, me gerou prejuízo financeiro. Querido, se eu tivesse por mim mesmo, eu ia falar quantas vezes, queridos, eu operei em curas, milagres, operei em libertação de pessoas. E no dia seguinte eu tomava retaliação, entre aspas, porque hoje eu sei que não existe retaliação, existe falta de posição. Quantas vezes eu tomei o rebote do demônio? O contra-ataque, chama-se contra-ataque, não chama assim retaliação. Eu tomei contra-ataque a ponto de eu pensar, falei, Senhor, se é para expulsar demônio e a minha vida virar um inferno, eu não vou mais expulsar demônio. Aí ele falou, por que você está falando isso para mim? Por que você não declara a minha palavra sobre a sua vida? Por que você não declara o que eu te dei, a autoridade que eu te dei? Por que você não declara que em meu nome você expelirá demônios? Por que você não declara na sua vida que para isso se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo? Por que você não declara isso? E então aquele rebote que comecei a tomar, deixou de ser rebote. Porque eu não aceito mais, porque eu estou posicionado naquilo que é a minha posição em Deus. Mas sofri danos, sofri prejuízos. Teve vezes que eu recebi contas de água altíssimas, só para Deus mostrar que estava fluindo algo errado. Entenda isso, queridos. Entenda que nós sofremos o prejuízo para você não sofrer. A Bíblia diz, se você tem alguma coisa contra o teu irmão, vai ouvir você e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se não te ouvir, depois você vai levar para o conhecimento de outros. Sabe o que as pessoas fazem hoje na igreja? Elas levam primeiro para o conhecimento de outros. Não levam diante de Deus. A nossa boca, queridos, é muito crítica, é nojenta, é farisaica, é hipócrita, porque nós não olhamos primeiro para trás dos nossos olhos, mas tirar o argueiro dos olhos dos nossos irmãos. Como nós somos pessoas difíceis. Nós somos pessoas difíceis. Eu lido com pessoas. Aqui no meu trabalho, em todo lugar, nós somos difíceis, querido. A ponto de Estevão falar, homens de duro. Deus fala para Estevão, eles são homens de dura serviço.
É difícil ministrar esse povo. Não vocês. Amém. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Eu estou aqui para libertar sua mente hoje. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou aqui para sua mente estar focada no lugar certo. Aleluia. E se tiver perda? E daí? O meu tesouro está lá no céu? Aleluia. Se o diabo é pego me roubando, ele tem que me devolver 7 vezes mais. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Ah, mas tinha legalidade. E daí? Vai me devolver 7 vezes mais. Acabou. Aleluia. Isso sim é clamar o que é céu. Glória a Deus. Isso sim é sofrer dor. Se você vai a juízo com o irmão, ele fala assim: é uma vergonha que um irmão vá a juízo contra o outro. É uma vergonha. Por que você não sofre antes do dano? Por que você não perde o dinheiro? Uma vez eu emprestei um dinheiro para o meu irmão. Não foi pouco dinheiro, não. É um irmão. Mas você não sabe como minha filha foi abençoada, porque aquele irmão não conseguia me pagar. E o dia que eu cheguei para ele, foi um alívio tão grande para ele. Eu falei assim: querido meu irmão, a sua dívida comigo está perdoada. Glória a Deus. Eu estou falando isso para que você fale: puxa, esse pastor é pastor. Não. Eu estou falando isso como exemplo de que a gente tem que viver a Bíblia para pregar ela. Sabe o que aconteceu? Esse mesmo irmão já investiu na minha vida em outras vezes quando eu tive necessidades. Olha que ele fez. Toma aí agora 15 mil na sua conta. Que foi um alívio muito grande para mim. Vocês estão entendendo, filhos queridos? Ok. Haja luz e ouve luz. Que glória. Linda essa luz, inclusive. Abençoe esse lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Eles estão aqui preocupados com o pão que eles vão comer. E quem está dizendo isso, queridos, é o Senhor Jesus. Está em vermelho aí na sua Bíblia. Trabalhar e não pela comida que perece. Não trabalha por aquilo que é imediato, temporal dessa vida aqui, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Trabalha pelo céu, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: o que faremos então para realizar as obras de Deus? Ele falou: é muito fácil, respondeu Jesus. A obra de Deus é esta: você precisa crer na minha palavra, você precisa crer. Eu só preciso disso de você. Glória a Jesus. Não perca o teu foco de mim. Não perca o teu foco daquilo que eu te prometi. Nesse instante na sua vida pode parecer difícil e impossível. Não perca o foco em mim. Creai em mim. Eu sou o Logos. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. A ele seja a honra, a glória, o louvor, o poder e o domínio. Aleluia. Mas quantas vezes o Senhor Jesus disse: vocês não me ouvem, porque vocês não são meus filhos. Vocês não dão ouvidos à minha verdade, à minha palavra, porque há pessoas que já estão caminhando pelas suas próprias verdades, pelos seus próprios conceitos e preconceitos. Queridos, deixa na mão daquele que sabe fazer isso. Posso falar? Quanto a você, mantenha os seus olhos nele. Amém. Mantenha os seus olhos de Jesus, queridos. E se o seu pastor está falando aqui falhar? Se eu falhar, e eu peço a Deus todos os dias que ele possa manter de pé, que eu seja melhor do que eu fui o ano passado. Melhor, eu digo, parecido mais com ele. Se eu falhar, continue olhando para ele, querido. Amém. Porque você nunca vai se arrepender de olhar para ele. Glória a Deus. Amém? Olhar para mim, você pode às vezes ter se decepcionado, mas se você olhar para ele, você nunca vai se arrepender. Glória a Deus. Glória a Deus. Que criais em mim, que criais na minha palavra. Então eles disseram: olha que louco esses caras. Que sinal fazes para que vejamos e criamos? Querido, ele acabou de multiplicar pão, acabou de andar sobre as águas, estão pedindo um sinal. Que povo mais incrédulo, que desgraça, queridos. Que desgraça. Quais são os teus feitos? E agora eles vão falar a frase que eu quero dizer para você nessa noite. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade eu vos digo. Que pão vocês estão querendo? Vocês estão indo atrás de pão que sacia a fome momentânea. Vocês estão atrás do pão temporal. Vocês estão atrás da glória desse mundo. Vocês estão atrás daquilo que pode matar sua fome imediatamente, matar sua sede agora. Jesus diz: em verdade eu vos digo que não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é que desce do céu e dá vida ao mundo. Glória a Deus. Então eles disseram: Senhor, dá-nos sempre esse pão. Depois Jesus: eu sou o pão que você precisa comer. Eu sou o pão da vida. Glória a Jesus. E eu venci porque eu comi do pão da boca de Deus. Quando o diabo diz a ele, oferece pão a ele, ele diz: não só de pão viverá o homem.
mas o homem viverá de toda palavra no original, de todo rema, de toda revelação que sai da boca de Deus. Glória. Isso é quem vive pelo pão do céu e não pelo pão físico. Esses homens não conseguiam perceber os sinais, ainda que os sinais fossem manifestos diante deles, porque eles estavam comendo do pão do momentâneo, do temporário. O Senhor Jesus veio julgar justamente a motivação do coração desses homens, que estavam preocupados com aquilo que seria a vida deles hoje e amanhã. Hoje e amanhã. Não será assim, meus filhos, com vocês. Glória. Vocês são gente de propósito. Amém, Senhor. Vocês são gente que olham para o lugar certo. Pastor, essa mensagem é encomendada para mim. Se você está sentindo isso, o pastor agora está pregando pela motivação do que ele está vendo. Queridos, o que eu estou vendo é o céu. Glória a Deus. Eu estou vendo o meu Senhor, eu continuo olhando para Ele. Eu não estou nem preocupado se você está achando que eu estou falando a palavra para você. Se você está achando que eu estou falando para você, é verdade, eu estou falando para você. Na verdade, eu estou falando para mim em primeiro lugar. É para cada um de nós aqui. A espada corta para os dois lados. É uma espada de dois gumes. Você está me entendendo? Para eu falar essa mensagem para você, eu vou fazer uma outra coisa para você. O meu coração está limpo. O meu coração foi limpo durante o período que eu estou em Deus, para preparar esse odre aqui, que sou eu, para receber o vinho bom de Deus. O que eu estou fazendo na minha vida, eu estou focado no lugar. Deus não falou para mim avivamento. Ele não deu uma carga sobre nós jovens aqui. Eu e você temos que estar focados no mesmo lugar. Tudo que Deus prometeu sobre as nossas vidas, meu amado e minha amada, vai se cumprir. Nós já vemos avivamento individual. O que nós vamos ver é um avivamento coletivo. Nós vamos ver a maior onda do Espírito que já se manifestou na terra. Deus vai empurrar muitos de vocês para as nações desse mundo. Vocês vão ser tomados de glória. Só que vocês precisam estar surfando a onda já. Quando vier a tsunami do Senhor, você tem que saber ser um surfista tipo o Medina, um cara de Deus e de primeiro. Está entendendo? Você tem que surfar a onda quando ela vier. Você tem que pegar ela e parecer que é uma ondinha, uma marolinha, mas você vai estar surfando uma tsunami. Posso ouvir um amém? Glória a Deus aqui. Glória a Deus. Porque eu desci do céu não para fazer, não, vou pegar o 37 anos. Todo aquele que o Pai me dá, olha que interessante. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Amém. Para o Pai dar, você tem que ouvir o Pai. O último versículo desse capítulo, eu não sei nem se é o último versículo, deixa eu pegar aqui. Jesus fala, eu sou o pão da vida. Eles estão questionando que Jesus é o pão. E aí ele fala, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. O pão que seus pais comeram do que é momentâneo, eles não aproveitaram esse pão e morreram, porque esse pão não dá vida. Eu sou o pão que dá vida. Escolha hoje, meu querido, minha querida, que pão você quer comer. É o pão do céu ou farinha pouca, meu pirão primeiro? Como é que está o seu coração? Farinha pouca, meu pirão primeiro? Como é que está aí? Quem está precisando mais do que você? Já olhou ao redor? Já pensou que aquilo que você tem pode ser muito pouco, mas para o outro é melhor do que nada? Você está entendendo isso? Se você mudar o seu foco para aquilo que é o foco de Jesus Cristo, vocês não têm ideia de como Ele vai chamar você de amigo. Você não tem ideia o que é se tornar um amigo de Deus. Filho, amigo. Você vai ter uma outra posição diante de Deus, não diante dos homens. Às vezes os homens não estão nem te vendo, não estão nem te valorizando. O importante, queridos, é aquilo que você tem diante de Deus e não diante dos homens. Porque o seu negócio é pão do céu e não pão físico. Jesus fala que não comeu o meu pão não tem vida. Ele fala da ceia. Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem a vida permanente em si mesmo. Vocês estão comigo aí? Quem não tiver pacto comigo, quem não comer do que eu sou, quem não viver pela palavra agora que sai da minha boca, porque aquilo que eu falo, aquilo que Deus me disse, se você não comer desse pão, desta palavra, desta verdade, então você vai morrer. Você vai continuar comendo o pão do momentâneo, o pão do passageiro, o pão que não serve para muita coisa. Antes de entrar onde eu ia entrar aqui, eu vou pular tudo aqui. Vamos para Josué capítulo 5. Vem comigo em Josué capítulo 5. O povo de Israel tem da parte de Deus o maná, o pão de cada dia. Todo dia eles recebiam pão. Eles estão reclamando um pão agora que eles chamaram lá em Números de pão vil.
Nós temos fastio, estamos cheios desse pão vivo. E agora eles estão clamando pelo pão de Moisés. Sabe o que é o pão de Moisés, queridos? Vou dizer para você. O pão de Moisés é o legalismo, é a religiosidade, é a lei, é o olho por olho, dente por dente. Você esquece o que Deus fez por você. O pão de Moisés é o pão do legalismo. É um pão que ele trouxe do monte. A Bíblia diz que a lei foi dada, foi acrescentada em Gálatas 3,19 ou 4,19, não importa, ela foi acrescentada por causa dos pecados, para que se cale toda a boca em Romanos e seja condenável todo homem. Para isso vem a lei. Aí o homem quer pegar e sentar de novo na cadeira de Moisés. Ele quer ser um legalista, um apontador de dedo, aquele que acusa. Ele quer de novo comer o pão do qual ele tinha fastio. Mas agora ele fala assim: não, eu quero esse pão. A Moisés nos deu o pão do céu, o que você não nos dá? O pão que eles reclamaram, o pão que eles murmuraram. Murmuraram do pão e murmuraram de Moisés. Murmuraram. Queridos, não seja um murmurador. Não atrapalhe a sua própria vida. O murmurador nunca entrará na terra da promessa. Nunca. Pode esquecer. Não entrará. Deus teve que passar uma geração inteira que murmurou. Teve que trazer outros. Por causa desse povo, Moisés não entra na terra da promessa. Moisés não entra porque ele não aguentava mais tanta reclamação, tanta murmuração, tanta língua frouxa. O diabo dá risada de nós quando nós matamos o nosso irmão com a nossa língua. Ele ri de nós. Ele fala: muito obrigado porque você está dividindo a casa, destruindo toda a prosperidade que você podia ter. Está destruindo o que podia estar sobre você já. O diabo adora quando nós somos língua-luz, língua solta. Quando temos o nosso cérebro na língua, nem pensamos e falamos. Saímos falando do que não entendemos, do que não conhecemos. Em Josué capítulo 5, agora Josué, o filho de Moisés, espiritual, vai entrar na terra da promessa. Porque o seu pai falou irrefletidamente, quando ele disse: vou dar pão, vou dar água para vocês. Eu vou continuar alimentando vocês, eu vou continuar dando dos sinais de Deus a vocês. Quando Moisés faz isso e Deus tinha mandado ele dar, ele fala: você falou irrefletidamente, também não vai entrar na minha terra. Você contendeu comigo nas águas de Meribá. Acabou para você, Moisés. É um baita do Moisés. É um nome fortíssimo. Agora Josué que vai conduzir o povo. E quando Josué está conduzindo o povo, note uma coisa interessante. Para você entrar naquilo que é permanente, naquilo que é céu, naquilo que é promessa de Deus, naquilo que o Senhor sempre quis para a sua vida, você precisa deixar o outro pão, o temporário. Escute isso, abre os seus ouvidos para ouvir essa verdade do teu espírito hoje. Estando, pois, versículo 10 do capítulo 5 de Josué, os filhos de Israel acampados em Gilgal celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra da promessa. No dia seguinte à Páscoa, depois que fizeram um pacto com Deus, depois que celebraram um pacto com Deus, estamos ligando lá no... deixa pra lá. Comeram o fruto da terra no dia seguinte da Páscoa, pães ázimos e cereais tostados. Comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, e não tiveram mais os filhos de Israel. Naquele ano, comeram das novidades da terra prometida. Quando você deixar o temporário, você vai entrar naquilo que é sustentado, permanente, para sempre na sua vida. Quando você tirar os olhos daquilo que é passageiro, então aí você vai poder olhar para aquilo que é espiritual, daquilo que é sobrenatural. Em Êxodo capítulo 32, abra lá comigo. Um minutinho para o pastor tomar uma água aqui. Mas vendo o povo que o Moisés que tirou eles do Egito tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Arão, outro líder de Moisés. Deus me deu outra revelação hoje que eu vou te soltar hoje.
e disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que terá sucedido a ele. Eu não sei o que aconteceu com Moisés. Então, vamos pegar uma outra direção aí. Eu não sei o que se passa. Eu não sei o que nós vivemos nesse momento. Eu não sei. Então, constrói um outro Deus. E se você sabe da história, Arão solta o ouro deles, aquilo que Deus abençoou eles para arrancar eles do Egito, e entrega na mão de um demônio que é a figura de Baal. E esse demônio depois ser lançado no fogo. Ele sai do fogo, o demônio, e Arão diz: esse é o Deus de vocês. O Arão diz. O outro líder diz. O que estava debaixo de Moisés. Agora, quem era esse Arão aqui que quero te chamar a atenção? Êxodo capítulo de número 4, quando Moisés é chamado por Deus, e Deus faz os sinais na vida de Moisés. Deus fala: põe a sua mão para dentro, aí fica leprosa, agora tira, fica leprosa e agora fica limpa. Ele manda soltar o cajado no chão, está dando sinais na mão de Moisés. Só que Moisés, aqui no versículo 10 do capítulo 4, ele está lá tão humilde, tão diferente do primeiro Moisés que ele era. O Moisés que saía em cima do egípcio, matava o egípcio, que resolvia as coisas na sua mão, que agora ele acha que não dá mais para fazer nada. Ele foi para a humildade, abaixo até de achar que Deus não pode mais fazer na vida dele. E Deus se revela a ele como eu sou. Você entendeu bem, Moisés? Você não é nada. E quando você não é nada, eu vou revelar o meu nome a você. Nós cantamos o nome de Deus hoje, né? E o meu nome para quem não é nada é eu sou. Eu estou te chamando. Eu estou chamando Moisés do meio do fogo. Eu estou chamando, vem Moisés, estou chamando você pelo nome. Eu estou tirando você da situação que você está te levando para uma outra. Eu estou te dando sinais. Estou colocando coisas nas suas mãos que você não tinha antes. E no versículo 10, disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, eu nunca fui bom de palavras. Mas o interessante é que a Bíblia diz em Atos 7 que Moisés era eloquente. Ele se tornou a pessoa que não era mais eloquente. Estevão, quando está falando de Moisés, diz que ele era um homem eloquente. Agora ele está falando: eu não sou homem eloquente, nem nunca fui. Nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: você tem uma dificuldade aqui? Qual é a sua dificuldade? Ele está dizendo a você. A mentalidade de alguém que senta no trono de Moisés é a mentalidade dos discípulos em João capítulo 9, que olha aquele cego de nascença e diz: quem pecou? Foi ele? Foi o seu pai? Para que nascesse assim cego? Quem foi que pecou? Está vendo a mentalidade errada? Jesus diz: não foi nem ele que pecou, Deus faz. Mas ele nasceu assim para que nele se manifeste a glória de Deus. O que está acontecendo agora é para que a glória de Deus se manifeste. Aleluia. Mesmo quando Deus julga um povo, e glória a Deus pelo julgamento de Deus, quando o povo vai para a Babilônia, ele fala assim: olha o que eu vou fazer com a nação que levou vocês cativos. Eu vou arrebentar com a nação que eu usei para corrigir vocês. Que tremendo que eu sou Deus, queridos. Ele está com você em todos os dias, nos fáceis e nos difíceis. Ele está com você quando você acerta e quando você erra. Ele está com você em toda e qualquer circunstância. O Senhor não te abandona. Amém. E ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Amém. Ele vai ser fiel àquilo que Ele prometeu a você. Abraão foi parar lá no Egito. Teve consequência o erro de Abraão, mas Deus nunca desistiu da promessa que Ele tinha sobre a vida de Abraão. Posso ouvir um amém, glória a Deus aqui? Amém. Até que ele vivesse o filho da promessa, até que ele pisasse na terra da promessa. Oh glória! Esse é o Deus que nós servimos, queridos. Ele não é o Deus do momento da fotografia. Ele não vai esquecer tudo que você fez para Ele até agora, porque você cometeu um erro agora. Jamais Deus vai esquecer isso. Não vai esquecer quem Ele fez você para ser. Comece a entender a mentalidade do seu Deus. Comece a entender a grandeza dele. Comece a entender a misericórdia, o amor dele, a fidelidade dele, ainda que sejamos infiéis. Olha que maravilhoso que esse Deus, meus queridos. Vai, pois agora, já que você não quer. Quem fez a boca do modo surdo não sou eu, Senhor. Vai, pois agora, eu serei com a tua boca. Eu te ensinarei o que has de falar. Eu vou corrigir tudo na sua vida, Abraão. Ou quer dizer, Moisés, o Senhor vai corrigir na sua vida também, filho. Posso ouvir um amém aqui? Amém. Qual que é a sua debilidade hoje? Isaías era uma boca pesada. Ele tinha boca que não era para ser boca de profeta. Ele tem que ser curado pelo anjo. Posso ouvir um glória a Deus aqui? Glória a Deus. Ele, porém, respondeu: ah, Senhor, só quando Deus te falar, eu estou consertando isso em você,
Muito cuidado com o que você vai dizer na sequência. Ele, porém, Senhor, envia aquele que há de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, é muito lindo na boca dele, as palavras dele são maravilhosas. E eis que ele sai ao teu encontro e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Você vai botar na boca dele o que ele vai dizer. Eu serei com a tua boca e com a dele vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo. Ele te será por boca, ele é só sua boca. E tu lhe serás por Deus. Eu falo com você, você fala com ele e ele pronuncia, já que você não quer falar. Estou arrancando da sua vida, Moisés, o ministério da palavra, porque você não creu que eu sou poderoso para fazer uma obra linda na tua boca. Olha a desgraça que acontece. No primeiro momento, Arão se engrandece com o povo lá. No primeiro momento que Arão precisou falar pela boca dele, olha a porcaria que ele faz. Esses são seus deuses. Sabe por quê? Porque Arão não ouvia a Deus. O motivo é: Arão ouvia Moisés, ele não ouvia a Deus. Não precisa abrir em Êxodo 20, depois dos 10 mandamentos, depois Deus chamar uma nação de sacerdotes, eles recusarem ser uma nação de sacerdotes, e verem o fogo tremendo no monte, o barulho das trombetas. Quando o povo enxerga todo esse cenário espiritual, o que o povo faz? Fica com medo. Já vou te adiantar, o medo é um dos motivos pelos quais muitos crentes estão paralisados hoje. Medo. O que será que vai acontecer? Eu nunca vi tanta síndrome de pânico. Eu nunca vi na minha vida tanto burnout. Eu nunca vi na minha vida tanto, pior do que síndrome de pânico ali, como chama mesmo? É o... depressão, tudo isso junto aí, todas essas porcarias de doenças. Por causa da ansiedade do homem, porque o homem não sabe lidar com a sua situação. Porque nós temos hoje uma geração que não tem paz espiritual, uma geração que não ouve a Deus, e o povo escolhe: fale você conosco, Moisés, não fale Deus. Então o povo agora começa a dizer para Arão: não sabendo o que aconteceu com Moisés, não sabendo o que está acontecendo, não sei porque esse momento que nós estamos vivendo aqui, passando de lugar em lugar, eu não sei o que está acontecendo. Vocês estão entendendo minha figura de linguagem aqui, né? Eu não sei o que está acontecendo. O que será, hein? Pertence a mim, não pertence a você. O que será que está acontecendo? O foco está no lugar errado. O foco está no medo, está na insegurança, está no presente. O que será de mim agora? O que vai acontecer comigo agora? Queridos, o seu Deus não mudou. Ele vai continuar fazendo tudo o que ele prometeu. Não crie com as suas mãos um Deus que vai diante de você. Não crie com a obra das suas mãos. Não comece a achar muito, pensar muito. Porque dos muitos pensamentos vem um monte de sonho errado. Sabe o que você faz? Eu lembro do Covid. Vocês são testemunhas. O Covid, sabe o Covid? Eu vi um monte de pastor na internet, pastores renomados. Não, a ciência diz: toma aí essa vacina do inferno, essa desgraça está matando um monte de gente de miocardite. Sabe que você não está morrendo, filho? Porque você está no barco certo. E quando eu fui orar, eu falei: Senhor, eu paro a igreja, nós vamos fechar as portas por causa do Covid. Eu vou ouvir quem? O cientista? Eu vou ouvir o pastor da internet? Ou eu vou ouvir meu Deus? Quem você escolhe ouvir? Eu fui ouvir a voz dele. Ele disse: nenhum que está caminhando contigo dentro do barco vai perecer, nenhum vai morrer. Pode fazer os cultos. Nós somos impedidos pela polícia, não por Deus. Aleluia. Tentamos entrar na igreja e não pudemos. As 2 vezes que eu peguei Covid, foi orando numa fila de mais de 50 pessoas. Uma das filas, eu estava pregando por cura, a mulher veio com Covid e tossiu da minha cara. Eu peguei Covid naquele dia. Mas o Senhor me guardou. Ele te guardou, porque Ele deu uma palavra, e a palavra dele não pode voltar vazia. Ele aprenda a ouvir a voz de Deus. Cesse as outras vozes. A Bíblia diz em 1 Coríntios 14, não precisa abrir. Há muitos tipos de vozes, e nenhuma delas é sem significado. Tem voz da ciência, tem voz do ateísmo, tem voz do cientista, tem voz, seja lá de quem for, tem a voz de pastores, tem a voz de profetas falsos, tem um monte de voz. Mas sabe o que eu tenho gerado dentro de você, filhos? Um ouvido espiritual. Aleluia. Eu tenho gerado em você, quando você me pedir conselho, eu falo: vai lá você orar. É para você fazer ou não? É ou não é? Ou eu estou dando lanche pronto para alguém aqui, estou dando pãozinho quente. Eu não dou pão quente para você não. Eu falo: vai buscar o teu pão. Eu estou indo lá no monte com você para você aprender a ouvir a voz. Então para de ir no monte.
Você que não está indo ainda, se rasgue. Você trabalha, queridos, talvez eu mais que você, mas estou gastando a minha vida, entre aspas, pelo Senhor. Estou gastando a minha vida pelo reino de Deus. Eu quero que vocês sigam esse exemplo. Pode ter um monte de coisa errada na minha vida, mas esse exemplo sigam, por favor. Rasgue a sua vida pelo Senhor. Rasgue a sua vida pelo Espírito Santo. Rasgue a sua vida por aquilo que é do céu. Rasgue a sua vida para ter sede e fome dele. Rasgue a sua vida para querer comer o pão vivo que desce do céu. Rasgue a sua vida por isso. Amém. Mas não rasgue a sua vida para qualquer pão que você vai comer. Qualquer palavra, qualquer pão embolorado, cheio de fungo, cheio de doença. Não faça isso, não coma isso, filho. Estou caminhando no final da mensagem. Já preguei 45 minutos. Glória a Deus. Em Lucas capítulo 24, você já conhece o texto? E pode ser que eu estou pulando um monte de coisa aqui. Lucas, ele nunca abre a mão de ouvir a voz de Deus. Amém. O povo estava ali esperando que Deus se manifestasse de uma forma que arrancasse o reino de Roma, esperando que Roma fosse destituída pelo Senhor Jesus, porque ele se sentaria, como tinha sido profetizado, no trono de Davi. Só que, queridos, nós temos que ser muito espirituais para entender o espiritual. A Bíblia diz que os homens espirituais discernem todas as coisas, não são discernidos por ninguém. Nós precisamos ser seres espirituais, discernir as coisas sem sermos discernidos. Em Lucas, no capítulo 24, os discípulos estavam ali decepcionados, preocupados, sem esperança, perderam toda a esperança, estavam tristes, estavam com todos os problemas, e Jesus caminhava com eles, o pão da vida caminhava com eles, mas eles não podiam acessar o pão da vida que caminhava com eles. Não acessavam por causa da tristeza, não acessavam por causa da preocupação, não acessavam porque tinham uma expectativa diferente com relação ao que estavam correndo. Não acessavam porque agora o Jesus, o rei, morreu, e o que nós vamos fazer agora? O rei não está mais aqui, e nós entendíamos que era esse que ia restaurar o reino de Israel. O que vai acontecer com a gente? Não sabe o que vai acontecer com a vida deles, ficam que nem barata tonta, se entristecem, se preocupam, começam a falar o que não. Você é o único que não ouviu as últimas notícias? Olha como uma boca, queridos, que está comendo pão errado, ela acha. Você é o único que não ouviu, Vagnão? Você é o único que não ouviu, irmão? Nossa, você não sabe o que aconteceu com a casa firme? Ou você não sabe o que aconteceu na minha vida? Você sabe o que está acontecendo aqui? Você não está percebendo o que está acontecendo, Josué? As pessoas se contaminam muito fácil. Jesus está caminhando com elas e elas não podem enxergar o pão da vida, porque elas estão presas no pão temporário. Será que é agora que vai ter um reino aqui? Será que é esse reino que eu vou seguir? Elas estão presas naquilo que vai resolver. Elas estão presas no maná, estão presas em Moisés, naquilo que resolve o temporário da vida delas. Glória. Elas não estão focadas no céu. Jesus fala para o jovem rico: olha, Senhor, o que eu faço para a vida eterna? Você não matará, não roubará, não adulterará. Você conhece a lei. Você está querendo viver pela lei? O que você fará? Então ouça a lei, porque a lei é o homem tentando se salvar. Ele fala: tudo isso que eu observado, que me falta ainda. Fez a pergunta certa para a pessoa errada, quer dizer, para a pessoa certa, só que ele não quis ouvir a pessoa certa. Está vendo que a pessoa não quer o pão da vida? Ela quer o momentâneo. O jovem rico fala assim: olha, Senhor, ele fala assim: vai vender tudo que você tem, dá aos pobres. Não é só vender, vende e dá, então você terá um tesouro no céu. Está vendo a proposta? A proposta sempre é o espiritual, a proposta sempre é o celestial. Nós andamos pelo celestial. Teve a honra de poder seguir Jesus, e ele fala: Senhor, não posso, porque ele era dono de muitas riquezas, porque o passageiro, o temporal, era mais forte para ele do que aquilo que é celestial. E se o Senhor Jesus falar para você hoje aqui, ó, deixa tudo que você tem e me segue, deixa tudo, perca tudo por amor ao meu reino. Será que nós estamos preparados para essa realidade, para essa verdade? Será que estamos, meu querido, minha querida? Será que nós de fato vivemos pelo céu? Eu gosto muito daquele exemplo que o pastor fez aí, eu não lembro quem foi, mas ele pega lá uma tira, uma corda muito grande, extensa, e bota uma marquinha vermelha assim no início da corda, e fala que nós passamos a nossa vida vivendo por esse vermelhinho que está aqui, pela vida passageira de 70 anos, 80 anos, 100 anos, quando muito bem vivido. Eu já passei dessa fase, já estou 53, já estou mais perto de lá do que de cá, graças a Deus por isso. Mas eu vou viver todos os dias que Deus me levou a viver aqui. Eu já sei o dia que eu vou morrer, já sei como vai ser. Aprende a contar os seus dias, a Bíblia diz isso.
Mas aí a pessoa vive por esse pedacinho aqui, em vez de viver por aquilo que é eterno, a vida inteira, a vida eterna. Muitos estão perdendo a vida eterna por causa da vida passageira, como esse jovem rico perdeu. Não tenha dúvida que ele perdeu. Mas Jesus fala para ele, e nós que deixamos de segui-los? Ah, vocês que estão no céu, vai ter aqui na terra, vai ter no céu, eu não estou nem aí, eu vou te abençoar mesmo. Você pode estar dando glória a Deus? Esse é o fato das minhas bênçãos te seguir e te alcançar. É assim que funciona. E aí no versículo 25 de Lucas 24, depois eles estarem falando tudo isso. Então eles dizem, Jesus, honesto e tardo de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Está vendo? Vocês estão focados nas palavras. Porventura não convinha que o Cristo padecesse, entrasse na sua glória, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. O que ele fez? Fortaleceu o que no coração deles? O que, filhos? As escrituras, a palavra, Glória. As promessas. Glória. Pedro fala aquela palavra quando ele ouve da boca de Deus. Pedro estava ouvindo bem, estava com o ouvido aguçado. Pedro ouve da boca de Deus, ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Pedro declara isso, abre portais espirituais para ele. Mas na sequência Jesus fala assim, eu vou ter que morrer, vou ter que sofrer, a coisa não vai ser tão boa assim. Pedro fala, que é isso, mestre? Tem pena de ti, vamos andar junto aí, que é isso, meu? Está fraquejando? Jesus diz, arreda Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, você cogita das coisas do homem. Você está preocupado com o passageiro, você está preocupado com aquilo que é momentâneo, Pedro. Nesse instante Pedro deixa. Segundo momento que Pedro deixa, Jesus fala para ele, olha, Satanás pediu para te peneirar, Pedro, e eu roguei a Deus para que a sua fé não desfaleça. Que é isso, Senhor? Eu morro contigo, eu sou o cara, eu confio. Meus pensamentos me mostram que eu jamais vou te negar. Jesus fala, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, antes que o galo cante, se tu me negarás 3 vezes. Você vai me negar, Pedrão. Sabe por quê? Porque a sua confiança está nos seus pensamentos, sua confiança está na força do seu braço, sua confiança está naquilo que você acha, naquilo que você pensa, e não na minha voz. Aí Jesus vai lá, cura Pedro. Ele cura Pedro. Pedro não entende a cura. Em João 20 ele volta a pescar. Jesus tem que ir lá fazer um outro sinal para acordar Pedro. Vai lá, cura Pedro. Fala, você me ama, Pedrão? Apacenta minhas ovelhas. Está vendo que você não é aquele que dá a vida por mim? Você é aquele que é meu amigão? Vamos chegar a uma conclusão aqui. Você só é meu amigo? Pedro fala, é isso mesmo, Senhor. Fico triste. Sou só seu amigo, mesmo assim, não fique curado. Jesus diz, vai lá, avisa Pedro e os demais discípulos que eu vou diante deles na Galileia, porque Pedro falhou, ele comeu do pão errado. Quantos de nós aqui tem comido do pão errado, queridos, nessa noite? Quantos de nós aqui? Só que agora Jesus morreu, ressuscitou, está falando das escrituras para eles, para voltar a colocar o foco deles no lugar certo. Quando se aproximaram da cidade, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram dizendo, fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. Quando eles começam de novo a se importar com o próximo. Posso ouvir um amém aí? Amém. Quando ele encontra algo de amor no coração dele, ele entra na casa, ele parte o pão. A mensagem agora não é uma mensagem qualquer, mas agora ela é revelada, eu vou revelar, eu vou partir para você. E então nesse instante os olhos estavam fechados na comunhão com Cristo. Ouvir a palavra dele, entender as minúcias do jeito que ele trata as coisas. Na hora que ele corta o pão, os olhos dele se abrem imediatamente. Você pode dar Glória a Deus. Aleluia. E eles diziam uma frase, porventura não nos ardia o coração quando ele falava conosco pelo caminho? O Senhor está falando palavras hoje para arder o seu coração, Glória a Deus. Amém. para colocar coisas celestiais e eternas dentro de você. Eu já coloquei eternidade dentro do homem. Ele tem que sondar para conhecer os meus caminhos eternos. Deus não desistiu de nada que Ele prometeu a você. Não importa o que está acontecendo à nossa volta. E para provar que Ele não desistiu, queridos, na sequência desse texto, os discípulos estão todos com medo, paralisados dentro de uma casa. Os discípulos não sabem o que vai acontecer com eles uma vez que o rei foi tirado. Estão com medo. Já tinham tido experiência com Deus, já tinham voltado no caminho de Deus. Deus já tinha falado de cura com eles, mas estão lá pescando. O Senhor Jesus vem, eles estão com medo dentro da casa, o que vai ser de nós? O que vai acontecer conosco? O temporal está atrapalhando eles de ver o eterno.
De repente o Eterno entra dentro da casa deles e fala uma frase: não temam, paz seja convosco. Da maneira como eu fui enviado, eu vos envio. Vocês precisam de uma coisa: dessa palavra de paz e do meu Espírito Santo. Da maneira como o Espírito Santo me enviou, eu vos envio agora. Façam toda a tua obra no Espírito Santo. Mas ele não termina. Ele traz paz, cura eles. Queridos, Deus está aqui nessa noite, curando os nossos corações. Amém. De informações erradas que nós deixamos penetrar. Glória a Deus. De profecias erradas que nós deixamos adentrar. De coisas erradas que nós ouvimos. Está curando a nós. Só que ele vem curar a gente falando de escritura no caminho. Ele vem falando a palavra dele no caminho, que liberta a gente, são as promessas dele. Agora que eles estão todos nessa situação, que ele falou: passe convosco, eu estou curando o seu coração. Ele entra aqui no versículo 44, eu quero enfatizar isso aqui para você, que é isso que o Espírito Santo quer que eu diga para você hoje. A seguir, Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei. Quantas vezes ele insiste? Olha a minha palavra, olha o que eu estou dizendo, olha para mim. Estando ainda convosco, importa que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento. Eu digo entendimento. Entendimento é coração, é revelação, é espírito. Para que compreendessem as escrituras, as promessas. Ele disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer. Está vendo por que está acontecendo tudo isso? Porque ele estava fazendo algo aqui. E ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas do que eu disse isso. Vocês são testemunhas da minha palavra. Vocês são testemunhas do que eu disse, e que eu estou abrindo o coração de vocês, porque vocês não podiam entender antes, mas agora eu estou abrindo o coração para que você possa adentrar e viver dentro do celestial, comer pão da vida e não comer pão passageiro. E qual é essa promessa? Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de um grande avivamento. Sejais revestidos de poder. Essa continua sendo a promessa de Deus. Ele me disse para dizer isso a você. Fique com foco no meu avivamento. Não desvie o seu foco para nada além do meu avivamento. Pode cair o mundo ao seu redor, olhe para o meu avivamento. Eu prometi a última chuva, eu vou derramar sobre vocês a última chuva. Eu não mudei de ideia. Eu não mudei de ideia. Em Atos capítulo 1, eles estão em cima dessa palavra. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15 que 500 pessoas testemunharam Jesus ressurreto. 500 pessoas viram ele falar do reino vindouro. E os discípulos estão aqui em Atos capítulo 1 dizendo, perseverando em oração. Só que eles ainda estão com a mentalidade no terreno. Eles estão falando: Senhor, olha, quando serão essas coisas? Quando o seu reino se manifestará? Depois de Jesus dizer, por 40 dias ressurreto, com o corpo glorificado, dizer para eles: olha, por 40 dias Jesus falou: vai vir o meu reino. O meu reino não é nesse mundo, o meu reino é do céu. Jesus explicando para eles. Era do homem natural entender o que Jesus estava dizendo naturalmente. Eles dizem: então, quando é a hora que você vai restaurar o reino? Aí Jesus diz para eles: não vos compete andar no temporal, anda no celestial. O que importa para vocês é que vocês receberão poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e vocês vão ser testemunhas de que eu morri e ressuscitei. Posso ouvir um amém, glória a Deus? Glória a Deus. E a Bíblia diz que eles perseveraram unânimes em oração, 120 pessoas. Onde estão os outros 380? Estou fazendo a matemática correta para 500. 500 pessoas ouviram, mas eles perderam o foco na caminhada. Sei lá o que aconteceu, olharam para o passageiro. A igreja de Tessalônica, os caras começaram a vender tudo para seguir a Jesus. Eu não sei quem é você nessa história. Aliás, eu sei. Você é alguém que vai ouvir a palavra de Deus. Amém. Só que aí Pedro percebe uma coisa. Havia um cara chamado Judas. Judas tinha a bolsa, andava com a bolsa. Jesus nunca tirou a bolsa, o dinheiro da mão de Judas. Ele nunca tirou da mão de Judas o que o levaria para o inferno. Quem tem que tirar da sua mão, que tirar para o inferno, é você.
Judas teve todas as chances de arrancar da mão dele o roubo. Quando aquela mulher vem e entrega o óleo precioso, em João capítulo 12, ela derrama em Jesus, no Senhor Jesus. O Judas fala, não podia pegar esse dinheiro e dar aos pobres, não porque ele estivesse preocupado com os pobres, mas porque ele era ladrão, a Bíblia diz. Ele não se arrependeu mesmo vendo uma entrega profunda daquela. Olha quantas chances Judas teve, queridos. Só que aí, queridos, para que a glória de Deus se manifestasse, eu estou encerrando aqui, preste muita atenção. Para que a glória de Deus se manifestasse, algo tinha que acontecer. Pedro fala que estava escrito que um teria que trair. Tinha algo errado no altar. Tinha uma pedra faltando das 12. Deus tinha que consertar algo para ele poder derramar o fogo. Posso ouvir um amém? Amém. Ele fala dos que caminharam conosco, que viram tudo, que viram o batismo de Jesus até agora. É necessário que um ocupe o lugar. E ele faz isso, ao contrário do que muitos pregadores dizem, baseado na palavra dos Salmos. Ele entendeu algo da boca de Deus. Ele fala, preciso entrar uma outra pedra aqui antes que eu manifeste o meu Pentecoste, o meu avivamento. Por isso que eu estou falando para você, essa é a hora de ajustar a pedra que está faltando. Está me entendendo, filho? É a pedra que está faltando. Glória a Deus. É hora de nós procurarmos dentro de nós os motivos, as coisas, alinharmos e colocarmos a última pedra. Quando essa última pedra foi colocada, de repente veio do alto um som, aleluia, como de vento impetuoso, Aleluia. e encheu o lugar. E agora a língua deles é a mesma língua. Agora não existe mais os mistérios. Agora a língua deles é unificada. Eles são um povo. Porque o homem entendeu, pelo Espírito de Deus, que não pode operar se uma pedra estiver faltando. Glória a Deus. Nós não podemos operar um sem o outro. Escute isso. O diabo é o que tem mais alegria em falar que um fale mal do outro, que um destrua o outro, que destrua o altar. A maior alegria de Deus é quando nós tivermos esse altar totalmente renovado. Eu posso ouvir uma lei aqui? Amém. Glória a E Deus. começa de mim. Tira a primeira trave do meu bolso, para depois tirar o arqueiro do olho do meu irmão. O primeiro homem que vive isso, a Bíblia diz uma frase, diz que em 1 João capítulo 4, versículo 18, não precisa ler. O perfeito amor lança fora todo medo. Aleluia. Precisa ter o perfeito amor, mas qual é o perfeito amor? Em João 15:13 diz que, vamos ler, quero ler esse, eu vou passar, eu vou ser prático demais. João 15, versículo 13, que amor é esse? Ele fala que o perfeito amor lança fora o medo. Vou te falar o que é o perfeito amor. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Posso ouvir um amém aqui? Amém. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Amém. Quantos querem ser amigos de Jesus? Glória a Deus. Mas quantos estão dispostos a dar a própria vida pelo outro? Aleluia. Dar a própria vida significa: vou cobrir você quando você fala, vou ser a força para você quando as coisas não estão bem. Eu não vou ser aquele que te destrói, eu vou ser aquele que te constrói. Glória a Deus. Eu vou ser a última pedra aqui, que vai colocar essa última pedra para que possa cair o avivamento nesse lugar. Amém. Eu sou essa pessoa, é esse que eu quero ser. Para encerrar, eu vou falar sobre Estevão. Estevão faz aquele discurso, o discurso inteiro de Estevão, queridos, é só palavra de Deus. Esse é o discurso de Estevão. Ele não fala outra coisa, ele cita 70 versículos ou mais da Bíblia num discurso. Ele estava cheio da palavra, o rosto dele estava iluminado de tanta palavra que ele tinha. Ele estava diante da glória de Deus, mas o que estava dentro dele, ele vai revelar para frente. O que estava dentro dele, de fato, ele vai revelar em Atos capítulo 7, aqui encerra a palavra dessa noite. Ele vai revelar em Atos 7:54 o que estava dentro dele enquanto ele falava essa palavra. Ouvindo eles isso, os judeus, os que sentavam no trono de Moisés, os que viviam pelo passageiro, que nunca ouviram a palavra de Deus, que tinham toda a promessa, mas nunca entraram nela, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, porque uma pessoa que vive assim como ele vive, queridos, não pode ver de outra forma senão cheio do Espírito Santo, feitou os olhos no céu, porque onde estava o olho de Estevão? Nas palavras de Deus. E viu a glória de Deus e Jesus que estava sentado à sua direita. Você pode dar aleluia, glória a Deus? Aleluia. Ele disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz,
taparam os ouvidos, porque há pessoas que elas nunca vão querer ouvir. Taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um homem que Deus estava trabalhando. Tinha um jovem chamado Saulo. Tinha muita unção nessas vestes. Aleluia. Essas vestes começaram a tocar o homem e falou assim: esse cara é testemunha mesmo. Esse cara manja da palavra. Eu estou vendo ele aqui. Tem alguma coisa dentro desse homem que é sobrenatural. Vou dizer para você, eu ouso dizer que Estevão não era um diácono. Esse aqui é o primeiro mártir, o primeiro apóstolo. Porque a palavra dirigida aos apóstolos foi: recebereis poder para os apóstolos. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, meus mártires, em Jerusalém, Judéia, Samaria. Onde estava Estevão? Pregando fora, sendo uma testemunha de Cristo, sendo o primeiro dos mártires. E apedrejavam Estevão, que tinha algo dentro do coração dele, a mesma coisa estava no coração do seu mestre, que dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, que coisa mais linda, clamou em alta voz: Senhor, eu estou vendo o pecado neles, mas não lhes impute esses pecados. Com estas palavras, adormeceu. Aleluia. Aleluia. Está entendendo que vida que nós temos que ter? Glória a Deus. Vocês estão comigo nessa, jovens? Aleluia. Eu posso contar com vocês nessa visão de avivamento. Amém. Nós não vamos desistir daí, não vamos arredar o pé daí. Haja o que houver, aconteça o que acontecer à nossa volta, nós estamos ligados num propósito do Espírito. Aleluia. E o que Deus está dizendo para todos nós aqui: olha, eu vou derramar um avivamento nunca visto no meio de vocês. É no meio da nossa igreja, mas é no meio de vocês. Algo começa aqui, é o que Deus tem nos dito. Começa no meio dos jovens. Para isso tem que romper com esse demônio que age na sua vida. Um espírito de indiferença, de insatisfação, um espírito ligado a mamão, esse desgraçado do inferno, que faz as pessoas serem frias, geladas. Mas eu quero dizer para você, não. Sabe por quê? Você está lá comigo nos montes, ouvindo a voz de Deus, e não tem jeito de ouvir a voz de Deus e não ficar pegando fogo. Vocês estão comigo aqui, queridos? Amém. Moisés entra no meio da sarça ardendo. Você pode dar um aleluia, glória a Deus? O Senhor quer você no meio da sarça que arde. Glória a Deus, filho e filha. É isso que Deus quer de você. Não arrede de pé. Não desista. Olha para a promessa do céu. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa do que Ele disse. Ele cumprirá e cumprirá sobre as nossas vidas. Você viu que eu preguei sábado passado lá na saúde? Preguei uma palavra, tem uma unção reservada para nós nos últimos dias. É a unção que veio sobre Elias e Moisés antes da vinda do Senhor Jesus, de mandar cair fogo do céu, da glória de Deus se manifestar. Eu quero que você, essa palavra é verdade dentro de mim. Eu quero que você adentre nesses lugares comigo. Aleluia. Esse lugar está aberto. Lá na saúde, todos entraram dentro da minha casa espiritual. Aleluia. Eu quero que você entre na minha casa espiritual, que você é convidado para entrar na minha casa. Eu estou levando você para o monte, eu estou levando você para andar naquilo que Deus me deu mais aguçado, que é o meu ouvido espiritual. Eu estou falando: vem andar comigo, vem ouvir a voz de Deus, vem ouvir a voz de Deus audível, vem ouvir a voz de Deus, vem ser guiado por aquilo que Ele diz, não por aquilo que qualquer outra pessoa diga. Esse é o convite que eu deixo para você, meu filho. Amém. Esteja comigo onde eu te gero. Eu te gero em dois lugares. Eu te gero nos montes e te gero nos seminários. Esteja comigo nesses dois lugares. Não arrede em pé. E você vai viver junto comigo essas maravilhas que o Senhor tem nos prometido. Glória a Jesus. E veremos junto com o apóstolo, esse é o apóstolo Denise, que viverão junto conosco. E na nossa frente tudo isso que eu estou pregando aqui. Amém. Glória a Jesus, queridos. Glória a Jesus. Você pode dar um aplauso a Jesus? Aleluia. Glória a Deus.